a gente tem que desmistificar essa questão do EAD para quem ainda tem resistência, até porque, gente, dentro do mercado de trabalho, você precisa se manter atualizado. E isso é uma premissa básica quando você for na entrevista. Você tem que, mesmo nesse momento, você tem que se manter atualizado. Com cursos EAD, com graduação, com pós-graduação, o estudo é primordial. Mas vamos lá, né? Para quem ainda tá pensando nesse assunto, Júlio, me fala, existem diferenças entre a faculdade presencial e o EAD? Marcela, primeira coisa é o seguinte, a primeira grande dúvida que surge, eu acho, diz respeito se o curso à distância, ele tem o mesmo valor que o curso presencial. Essa é uma questão que já está posta. A gente já sabe que, inclusive, no próprio diploma, não vem escrito que o curso é à distância, que o curso é presencial. Eles têm o mesmo valor. Então, esse é um primeiro ponto. E é interessante que a faculdade à distância, ela passa pelo mesmo processo de credenciamento do MEC que é a faculdade presencial. O aluno pode pensar, a faculdade à distância não tem o mesmo valor, não tem o mesmo cuidado. Isso não é verdade. Então, uma primeira dica que eu dou é justamente quando você for escolher uma faculdade, escolha uma faculdade que tenha boas notas no MEC. As faculdades, elas são credenciadas pelo MEC, inclusive à distância. Então, muitas vezes a pessoa pensa, não, porque a distância é diferente. Não é diferente. As faculdades, elas têm o mesmo valor. O que você estava falando, inclusive, sobre os cursos à distância, esses cursos são muito antigos. Só para a gente ter uma ideia, eu, no final da década de 90, em 97, eu já tinha feito uma pós-graduação à distância por uma universidade federal no Brasil e fiz um mestrado à distância em 96 por uma universidade americana. Então, a gente fica pensando, não, porque o processo é bastante longo. Então, observe que na década de 90, ou seja, há mais de 20 anos atrás, já tinha o ensino à distância na pós-graduação, o ensino à distância na pós-graduação, o ensino à distância. Então, a graduação começa um pouquinho depois, mas nessa época já tinha, né? A modalidade presente no ensino brasileiro, né? Sim, já estava presente no ensino brasileiro. Então, esse é um aspecto bastante interessante para a gente entender um pouquinho, né? A diferença entre o presencial e a distância, eu até divido em 3 partes. Eu divido, por exemplo, no campo administrativo, tem algumas diferenças, no campo pedagógico e no campo emocional. Eu coloquei 3 diferenças ali e a gente pode estar discutindo elas aqui. Aí, pensando nisso que você falou, vamos explicar então como que é uma faculdade EAD. Para entender uma faculdade à distância, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é que o processo à distância, logicamente, que ele trabalha com meios digitais, por exemplo. Então, a primeira coisa que tem que entender um pouquinho é justamente ter acesso à internet, porque, logicamente, que o processo é todo feito pela internet. E uma coisa fundamental, existe uma sala de aula muito parecida com a sala de aula presencial. Então, você tem uma sala de aula à distância, que a gente chama de plataforma. Então, tem uma plataforma, as boas universidades, tal, todas elas trabalham com uma plataforma virtual. Forma de estudo, né? Virtual. Exatamente, que é idêntico a uma faculdade. Então, o que tem nessa plataforma? A primeira coisa que tem que desmistificar é o seguinte, quando você entra numa plataforma, muitas vezes, para os mais velhos é um pouco mais difícil, mas para os mais novos é muito simples. Você tem que meter teu dedinho ali, né, em todos os links, observar o que é. Então, você vai verificar, todas elas têm um canal de mensagens com o tutor, então tem uma figura importante que vai te acompanhar no desempenho, que é o professor tutor. Você tem também, numa distância, né, neste modelo, você tem também canais para a parte administrativa. Então, como que eu pago a faculdade à distância? Tem também a parte da biblioteca. Então, você tem uma biblioteca, só que essa biblioteca também ela é online. Você tem também nessa plataforma, e aí é um ponto que eu acho que ele é um pouquinho diferente do presencial, que são os prazos. Se na faculdade presencial você tem que estar presente, você tem falta, você passa, você tem que fazer o trabalho naquele momento, numa distância você tem a vantagem. Você pode fazer à noite, pode dispor do seu tempo da melhor forma possível. Só que você tem um prazo. Quando você não cumpre aquele prazo, você pode ter problemas maiores do que, por exemplo, no presencial. Por quê? Porque no presencial, quando você não cumpre um prazo, o professor fala assim, não, faz um trabalhinho aqui, faz um trabalho lá, compensa aqui, compensa lá. Na online, você tem que tomar muito cuidado com os prazos. Você pode fazer quando você quiser, mas não tem aquela mesma flexibilidade que tem numa distância. Então, você tem realmente um prazo.
Isso leva, logicamente, uma das questões do ensino à distância é justamente a questão da disciplina, né? Da autonomia que você tem. Então, você tem uma autonomia de fazer quando quer, mas você tem que ter uma disciplina, muitas vezes, maior do que no ensino presencial, onde você tem alguém o tempo inteiro falando com você, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Numa distância, não. Você é mais autônomo, você pode produzir o seu próprio conhecimento. Então, é muito importante esse aspecto. Eu coloco os prazos até no campo administrativo. Então, quando você entra numa plataforma, tem ali os prazos certinho, tem um cronograma de atividades. Então, você tem que dar uma olhada naquele cronograma para que você possa estar fazendo de uma forma organizada para deixar tudo para o último dia. E não tem que ter medo, tem que mexer mesmo, entrar em todos os links, todos os aspectos ali, todos os pontos, para que você possa estar fazendo uma boa faculdade. A gente já tem até pergunta para você aqui, viu, Júlio? Qual é a principal habilidade de um aluno no EAD? O que ele precisa ter? Aí agora a gente está falando de perfil do aluno, né? Até para você realmente ter esse nível de consciência. Ah, quero fazer um curso EAD, mas o que eu tenho que melhorar nas minhas competências para ter êxito durante o curso? Essa classificação eu já coloquei como uma parte pedagógica, né? A primeira questão é exatamente a mesma do presencial, que é a rotina de estudos. É fundamental que tenha uma rotina de estudos. Porque não dá, por exemplo, para fazer tudo no último momento, porque senão não fica um estudo adequado, você vai acabar sofrendo reveses no teu ensino vai ser reprovado e muitas vezes não termina o curso. Da mesma forma que o presencial. Então, existe uma rotina. Eu acho que a rotina, ela passa primeiro pelo próprio local de estudo. Você tem que ter um cantinho de estudo e um horário de estudo. O cantinho pode ser, muitas vezes a pessoa mora com muita gente, ou muitas vezes no trabalho, mas que as pessoas saibam que você, num determinado horário, você está naquele cantinho que você está estudando. Essa rotina, ela é fundamental. Independe de ser presencial ou ser à distância, você tem que ter uma certa rotina. Eu acho que o que difere muito o aluno do presencial do à distância é um aspecto que até um educador, Pedro Demo, fala sobre o professor pesquisador. A ideia do Pedro Demo, naquele momento, ali na década de 80, 90, ele escreve dizendo o seguinte, que o professor deveria ser um pesquisador da sua própria prática. Ou seja, o professor deveria procurar se inteirar mais, deveria se capacitar sempre, o tempo inteiro, para aprender. Então, ele deveria aprender constantemente. E quem deveria fazer isso era o próprio professor aprendendo constantemente. Aí eu faço uma analogia. Nós precisamos de um aluno pesquisador. O aluno à distância é um aluno pesquisador. Ele deve procurar. Hoje em dia é muito fácil, né? Se você apresenta alguma dificuldade, você tem o Google, uma ferramenta tremenda que você pode tirar qualquer dúvida ali e mais. Hoje, mais do que o Google, você tem o YouTube, onde você tem professores que estão explicando cada ponto. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu posso abrir um vídeo de um determinado professor e verificar como é que ele resolve aquele problema. E mais, eu posso ver aquele vídeo várias vezes. Então, o aluno tem que hoje ser um pesquisador. Nós temos as revistas científicas. Tem uma que eu gosto muito, que é muito simples. É só você colocar o que você está procurando e colocar Cielo na frente, que é uma revista científica, tal, interessantíssima, mais profunda e que traz artigos científicos que são normalmente de ponta, são artigos científicos mais recentes. Então, você pode ter um conhecimento. Se o aluno quer aprofundar, ele tem essa oportunidade de buscar esses artigos científicos. Se ele quer um conhecimento básico, superficial, para resolver uma determinada questão, ele pode procurar no Google ou no próprio YouTube, com alguns professores. Um livro que eu gosto muito, do Melville, que chama Bartleby, o Escrivão. É um jovem, né, que ele trabalha como escrivão e ele, num determinado momento, ele ficava repetindo sempre, né, a frase, eu preferia não fazer. Então, o tempo inteiro eu preferia não fazer, eu preferia não fazer. Eu acho que hoje nós temos que ter muito cuidado, né, porque nós temos que estar o tempo inteiro sendo justamente um antibater, o tempo inteiro buscando sempre fazer. Né? Nós não podemos dar o luxo, né, de falar assim, eu preferia não fazer, porque as mudanças são muitas. Então, eu acho que é a principal característica do aluno. O aluno, à distância, ele tem que ser um pesquisador. Ele tem que ser um pesquisador nesse sentido, de procurar o conhecimento, de fazer, de ter essa iniciativa. A iniciativa é fundamental para um aluno. Aliás, a iniciativa é fundamental para o mundo presente, inclusive para o mundo do trabalho. Porque antigamente o trabalho estava muito simples, né, Marcelo? Você ia até tal local, fazia lá a sua entrevista, acabou e acabou. Hoje não é bem assim. Hoje não é, você não faz uma entrevista tal e fica lá 30 anos no emprego. Mesmo porque aquela atividade some e surge outra. Então, o aluno
à distância, eu vejo como uma vantagem. Ele está muito mais preparado, muitas vezes, do que um aluno presencial, porque ele vive neste mundo da insegurança. Ele transita nesse mundo da insegurança. Mas nós temos que conviver com essas inseguranças. Eu acho que a melhor forma de conviver com essas inseguranças é justamente tendo essa iniciativa para fazer. É mais importante você fazer e buscar do que ficar preocupado com o que vai acontecer. A preocupação com o futuro, nós devemos minimizada. Exatamente. Essa preocupação com o futuro e buscar realmente produzir no presente. Trabalhar o presente para que a gente possa construir um futuro. E como a gente está aqui falando de futuro, já tem uma outra pergunta da Ana Carolina para você. Ela colocou aqui, com essa pandemia, Júlio, muitas pessoas se viram obrigadas a fazer aulas remotas. Você acha que isso irá influenciar as pessoas buscarem mais aulas em EAD? Olha, pode até ser uma tendência, mas uma verdade absoluta. Todos, a partir de agora, aprenderam que existe uma outra possibilidade de aprender, que é muito importante e potente para os dias de hoje. Então, eu acredito que, a partir de agora, ninguém mais vai prescindir de uma educação à distância, entendeu? Mesmo que ela faça um curso presencial, mas ela sabe que ela pode procurar sempre numa distância. Eu acho que dificilmente no futuro nós teremos pessoas que não vão ter feito algum curso à distância. Eu trabalho também como palestrante. O que vai acontecer com as palestras agora? Dificilmente, observa, Marcelo, dificilmente alguém vai colocar 500 pessoas no auditório. Essas palestras, elas vão ser feitas como? Vão ser feitas com lives, no stream, onde você não vai colocar mais 500 pessoas. Você vai colocar 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas assistindo a mesma palestra. Ou seja, você tem a possibilidade, inclusive, de democratizar mais o conhecimento, democratizar mais as informações. Então, eu acho que isso é importante. Marcela, tem inclusive também um outro educador, né, o Ivan Illich, ele escreveu também ali na década, aí no século XX, agora já mais próximo, na década de 70, 80, ele escrevia sobre uma sociedade sem escolas, porque ele estava prevendo que as pessoas iriam estudar em casa. Olha para você ver, isso que eu estou falando, isso já tem 30, 40 anos. 30, 40 anos, exato. Atrás, então, que acabaria as escolas. E, na realidade, a gente verificou que a escola cresceu, ela desenvolveu, ela aumentou, inclusive a instituição, ela ganhou força. Agora, não tenha dúvida que o ensino à distância vai ser central a partir de agora. E, Júlio, para a gente fechar aqui, uma palavra que vem na sua mente quando a gente fala de ensino à distância. Poxa, uma palavra, eu acho que a questão da modernidade para mim. EAD é a modernidade, né? A modernidade no sentido de que é o que está posto para este momento. E isso está presente em tudo. A gente pode observar, todas as atividades foram EAD. Ninguém está aguentando mais de tanto, porque é um momento, é a modernidade.